Boa tarde, né? Pessoal que estava aqui, pessoal novo que chegou. Agora à tarde nós vamos dar continuidade, então, às rodas de conversa, né? Das apresentações da MOPEX. Hoje temos a convidada nossa aqui, a Iris Gonçalves Martins, que vai falar sobre a questão da violência de gênero na escola, né? Por uma escola sem violência de gênero, né? Que essa é uma bandeira, né? Enfim, que a gente carrega. E a ideia é, ela vai falar um pouco sobre o tema, uns 15, 20 minutos. Fique à vontade, tá, Iris? 15, 20, 30 minutos, mas a gente tem até as 4h30, oh, desculpa, Gregory, até as 5h30, não, até as 4h40, fechamos? Pode ser por aí, A 4h45. gente dá uns 15 minutinhos para outra mesa, né? Então, eles acham que em torno de uns 15 minutos para a gente poder abrir o debate, né? Aí, se não rolar o debate, aí você fala mais. Tá bom? Tomara que role. Não, a ideia é que role, né? A ideia é que role. Eu acho que é isso, né? Então, voltamos às apresentações e eu vou passar a palavra. Esqueci alguma coisa, Gregory? Não, né? Não. Passar a palavra para a Iris, então, Iris. Fique à vontade e depois desses 15 minutinhos eu abro a palavra para o público fazer perguntas para você. Tá? Ah, uma coisa importante. A Iris era nossa companheira aqui no GEMPA, no grupo de estudos de empoderamento da mulher da Palhoça. Estava falando que eu tenho muito orgulho de ver hoje ela nessa grande ativista que começou lá atrás comigo, com a Juliane, né, até com a Maria, com todo mundo aqui, como uma sementinha da FMP. Olha a importância da FMP, hein? Uma sementinha que se plantou e tá aí, ó. Né? Vamos lá, Iris. A palavra é sua. Realmente eu nutro um carinho especial pela Faculdade da Palhoça, porque a primeira palestra oficial que eu dei, né, foi para as meninas do nosso grupo, e daí depois dali eu tive coragem e consegui fazer com que esse trabalho se desenvolvesse e atingisse mais pessoas, né? Bom, primeiro eu vou fazer a minha autodescrição, né? Porque pode ser que tenha alguém aí que só nos ouça e não nos veja, né? Então, para nos imaginar como é que a gente é. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, assim, pelos ombros, uso um óculos vermelho, tô de fone, batom vermelho e tô com uma blusa preta. Então, essa é a minha autodescrição. Eu sou advogada e estudei filosofia na UFSC, sou licenciada em filosofia, né? Fui parceira aí do Gregor, dos corredores do CFH, né? Foi uma época muito legal na minha vida. E eu passei a fazer esse tipo de debate por causa de uma questão bem dramática, assim, no meu trabalho. Eu advogo na área da família, né? Direitos de famílias. E foi atendendo mulheres no direito de família que eu fui identificando situações de muita violência pelas quais essas mulheres passavam. Eu costumo dizer que de 10 mulheres que eu atendia, 9 passavam por algum tipo de violência, né? Não é à toa que uma mulher rompe um casamento, às vezes de anos, né? E se a gente apertar um pouquinho mais, 11 dessas mulheres passam por uma situação de violência, se a gente entender aí todas as violências que permeiam a vida das mulheres, né? Então, eu estava atendendo uma mulher, eu fui no fórum atender uma mulher e ela estava com um esparadrapo, assim, na orelha. E aí ela disse para mim, agora chega, agora deu, agora eu não quero mais. Daí eu disse, me conta o que aconteceu. Daí ela disse, ele puxou a minha orelha e arrancou a ponta da minha orelha com um facão. São anos de violência, mas agora foi a gota d'água. E essa mulher, essa pessoa, me fez fazer com que esse trabalho não fosse só na ponta, digamos, da advocacia, né? Consertar o problema lá no final. Mas que a gente pudesse fazer esses debates também com as mulheres para que isso não aconteça, né? Para evitar que esse tipo de violência se brutalize na vida delas tanto. Então, a gente começa a fazer esse trabalho de conversar com as pessoas sobre violência
em escolas, em sindicatos, em espaços em que a gente é convidado. E faculdades, né? Como a FMP. Então é isso. Queria dizer, algumas horas eu vou ler e algumas vezes não. Tenho que me cuidar, porque senão eu me perco. Daqui a pouco eu estou aqui falando abaixo a ditadura e tal, né? Panfletando, tem que me cuidar. Então, eu tenho um roteiro, eu vou dividir a minha fala em 4 eixos, tá? Vou fazer um panorama geral, depois eu vou falar por que a escola por que o espaço escolar é importante para esse debate. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as professoras, porque essas devem ser nossas companheiras, né, nesse debate, e falar um pouquinho sobre a legislação que nos permite falar sobre violência de gênero na escola. Então, essa discussão sobre gênero e sobre sexualidade, ela vem tomando grande proporção nos últimos anos, no cenário brasileiro e mundial também. Isso junto com lutas e indignações de vários atores da nossa sociedade. Movimento de mulheres, movimento de lésbicas, de gays, de bis, de pessoas transexuais e travestis, e principalmente do movimento feminista. Foi no interior desses debates e lutas que a categoria de gênero foi gerada. Quando da segunda onda do feminismo, após a Segunda Guerra Mundial, as lutas pelo direito ao corpo, pelo direito ao prazer, contra o patriarcado, vão surgindo na sociedade. Então, surge o conceito de gênero da Joan Scott, que é um conceito bastante importante para a gente entender por que a gente precisa falar de gênero. E aí, desse conceito de gênero, surge o conceito de estudos de gênero. É esse entendimento e esse desenvolvimento da equidade sobre o sexo. Não só a igualdade, mas também a equidade. Que é importante para a gente desenvolver espaços igualitários, sem deixar de valorizar as características próprias de cada gênero. Então, os debates, os estudos de gênero pretendem garantir a inclusão das pessoas que estão à margem dessa sociedade e contra a discriminação e a violência de gênero e as violências sexuais e de sexualidade, ligadas à sexualidade das pessoas. Então, esse é um primeiro panorama que a gente tem que entender, que não surge assim do nada, né? Termo gênero, esse debate do movimento feminista, tem toda uma história como pano de fundo, e que é importante a gente estudar para a gente poder ter argumento, né, para sustentar aquilo que a gente vai falar. A escola, por que é importante os estudos de gênero andarem junto com a escola? É importante a gente entender, assim, que a gente pode parecer mais clichê que todas as falas que a gente faz, né? A educação vai transformar o mundo, né? Isso é verdade. Isso é verdadeiro, isso é fato. A escola transforma a vida das pessoas. Porque vocês querem ver, vamos analisar juntos, né? Nós temos hoje uma das legislações de proteção às mulheres e de proteção às minorias mais, digamos, sofisticadas do mundo. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é a terceira melhor lei em combate à violência do mundo. Né? A gente só perde para a Lei de Combate à Violência da Espanha e do Chile. Mas hoje, a gente ainda tem um alto grau de violência contra as mulheres. Então, é falta de legislação? Não. Nós temos a nossa legislação sobre estupro, sobre violências sexuais, é uma das... O crime de estupro tem uma das maiores penas do Código Penal. Isso deixa de com que os crimes de estupro aconteçam? Não. Então,
não é só uma questão legislativa. A lei é importante, ela é pedagógica, mas não é só ela que a gente tem que se socorrer. A gente teve, na segunda-feira, um crime aqui em Florianópolis, grave, né, um estupro coletivo de um menino de 22 anos, e um estupro, né, que está legislado, coletivo, que tem um adicional de pena, ele não deixou de acontecer porque estava na lei. Então, do que a gente precisa, né? É de educação. A educação precisa debater a questão da violência de gênero para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, o que a gente pode fazer, né, com isso, né, com os estudos sobre gênero? A gente pode possibilitar, refletir sobre as necessidades e possibilidades de uma educação que considere e reconheça a existência das diferenças e que possibilite o princípio da equidade. A gente promove a igualdade entre meninos e meninas, quando a gente faz estudos de gênero dentro das escolas. A gente problematiza questões de violência de gênero e violência sexual. A gente combate estereotipos de gênero, né? Aquele famigerado, menina faz isso, menino faz aquilo, né? Os estudos de gênero, o desenvolvimento dos estudos nessa área combate esse tipo de coisa, né? Que causam muitos problemas, tanto na escola, na vida das pessoas como um todo, né? E também refletindo na sociedade, evidentemente. A gente desenvolve o acolhimento de diversos tipos de famílias. Aí é importante eu levantar aqui, eu disse, né, eu sou advogada de famílias. Então, porque diferente do que se diz por aí, as famílias, elas se apresentam de várias formas. A família não é um homem e uma mulher e uma criança, né? As famílias são de várias formas. Então, existem uma infinidade de tipos de famílias. E a educação e o estudo de gênero possibilita a gente desenvolver e acolher esses outros tipos de famílias. A gente combate, com o estudo de gênero, com esse debate, a gente combate o machismo nas escolas, né? A gente contribui para o empoderamento de meninas e meninos também, porque feminismo não é contra os homens, né? Diferente do que se diz por aí, né? O movimento feminista e esse debate que a gente propõe, ele quer a igualdade e não que continue essa desigualdade entre os gêneros, né? Então, esse debate proporciona aí o empoderamento de meninas e meninos também. Reconhecer a diversidade sexual, enfrentando a homofobia e o sexismo, né? Promover os direitos e inclusão no ambiente escolar, combater a gravidez precoce e a transmissão das ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, quando a gente fala de sexualidade de forma madura, de forma, né, científica, isso acontece. A gente, assim, não por último, mas esse rol que eu estou apresentando para vocês, ele não é, como que a gente diz? Definitivo, né? Podem ser acrescentadas mais coisas aí. E para finalizar, reduzir as reprovações e evasões escolares. A gente precisa lembrar que 73% dos transexuais se evadem das escolas, né? Não terminam seus estudos, e esse número é bastante assustador. Aí uma terceira parte aí da minha conversa seria sobre essa perspectiva crítica e problematizadora que é necessária por parte dos educadores, né? Vocês são estudantes de pedagogia, eu fui estudante de licenciatura da filosofia.
o que a gente pode elencar como importante para isso, né? O que o educador vai promover? Ele vai combater a desigualdade de gênero. É importante dizer que combater a desigualdade de gênero passa por abordar esse tema com todas as pessoas envolvidas no processo ensino-aprendizagem. Não adianta só a professora falar para os alunos, né? A gente precisa que esse debate aconteça desde a zeladora até a diretora da escola. Todo mundo tem que estar envolvido e comprometido com esse debate. Não adianta a gente fazer isso só em sala de aula e o aluno sair ali na rua e o zelador rir dele porque ele está com uma calça rosa, né? Por exemplo, um aluno... ou rir de um trijeito de um aluno, fazer uma piada, né, sobre um trijeito de um aluno gay, por exemplo. Então, esse debate tem que envolver, é preciso que envolva todas as pessoas que estão no contexto escolar. É preciso conhecimento teórico e metodológico para identificar esses argumentos pautados em concepções conservadoras, machistas, sexistas, homofóbicas, racistas e classistas. Então, precisa de formação de professores. Isso é muito importante, para que a gente não continue reproduzindo essas questões, né? É importante a gente fazer com que os professores debatam sobre diferentes posições, conceitos e concepções e opiniões sobre o que se espera de cada gênero, né? Esse debate, ele precisa ser reiterado, né? Não é pontual, assim, né? É preciso educar para os direitos humanos, com um estímulo para uma construção sobre a cidadania. Então, é muito importante a formação dos educadores sobre direitos humanos. Considerar a construção e desconstrução de um sujeito, né? O Heráclito, aquele filósofo, já nos dizia, né? Uma pessoa não passa no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque o rio não é mais o mesmo, né? Já passou aquelas águas, e aquela pessoa também não é mais o mesmo. Então, eu não sou mais a mesma de ontem e não vou amanhã ser a mesma de hoje. A gente está em transformação. Então, é importante considerar isso com os nossos alunos, né? E também com a gente, evidentemente, né? Importante que os professores abandonem valores preconceituosos e discriminações, que vêm com a gente, né? Que a gente carrega ao longo da nossa história, né? Contestar o determinismo biológico, que mantém homens e mulheres presos em comportamentos determinados para cada sexo, e que naturaliza desigualdade entre os sexos. Então, esse determinismo que diz mulheres são só são satisfeitas quando são mães, por exemplo, né? Essa é uma frase bem comum. Isso é falso, né? Porque nem todas as mulheres querem ser mães, por exemplo, né? Então, existem alguns determinismos biológicos que precisam ser abandonados para a gente deixar as coisas mais igualitárias. Despertar nos educadores a importância de anular costumes que configuram discriminação e ação violenta, né? Piada violenta, atitude violenta, comentário violento, tudo isso precisa ser combatido né, não ser propagado pelos educadores. Reagir à questão de ausência ou presença, daí depende, né, dessas questões nos livros didáticos. Eu fiz filosofia, a gente viu pouquíssimas filósofas mulheres, e aí quando eu fui fazer a licenciatura, que eu escolhi as cadeiras da licenciatura, a gente fez matérias sobre educação, e eu fui ver os livros didáticos de filosofia, que também não traziam mulheres, né? As filósofas não existem, elas não escreveram, ou o que elas escreveram não é considerado filosofia.
Por que que elas não estão nos livros didáticos? Porque nos livros didáticos de filosofia você só encontra filósofos homens. Então esse debate precisa ser feito também com os alunos. Apesar de toda a polêmica sobre livros didáticos, né? O que eu sei que também existe. Eu tenho 2 irmãs educadoras, eu espero que uma delas, pelo menos, esteja aqui nos assistindo. De vez em quando elas me puxam a orelha. Ah, mas livro didático é problemático, não sei o quê, não sei o quê. Mas que também se faça esse debate sobre o problema do livro didático, quão preconceitos eles carregam, quão violento com o gênero eles são também, né? Reelaborar práticas e documentos como o PPP da escola, em prol de uma educação na qual as questões de diferença e desigualdade se façam permanentes. Esse debate tem que ser permanente. Pensar que... E aí, assim, para finalizar esse bloco... não, antes eu vou falar sobre essa lógica, a não lógica separatista, né? Abordar esses temas só quando, por exemplo, a gente tem datas importantes, né? Vamos abordar a violência contra a mulher só no dia 8 de março, ou no dia 25 de novembro, né? Que é o dia de combate à violência contra as mulheres. E no dia 8 de março a gente vai falar sobre a importância de tais e tais mulheres. Não, esse debate, essa lógica separatista, ela é complicada também. Esses temas têm que estar sempre permeando, né, em todos os nossos dias, né, em toda a nossa prática escolar. Então, para finalizar esse bloco, a gente pensar junto, que escola temos? E que escola queremos? E, via de consequência, que sujeito temos? Que sujeitos são esses que estão na escola? E o que queremos desses sujeitos, né? Quais são os sujeitos que a gente quer? A gente quer uma educação transformadora? Ela passa pelo debate de gênero, né? Se a gente olhar para os países mais desenvolvidos, onde existe menos violência, eles são mais igualitários em relação às mulheres, em relação às minorias, né? Então, observar essas questões pode e deve oportunizar uma educação mais igualitária e mais justa para todos. Daí eu vou falar um pouquinho para vocês, que eu acho que vai interessar vocês, a questão da legislação, né? Muito embora a legislação assegure a importância de abordar temas de gênero na escola, diversos fatores têm contribuído para dificultar esse processo, né? Dentre eles, o desconhecimento da legislação, né? Os professores não têm acesso às informações sobre essas legislações, a resistência dos pais e da sociedade em geral de discutir questões acerca da sexualidade, né, que tangenciam diretamente esse debate sobre gênero, a atuação de alguns segmentos, como religiosos e morais conservadores, que têm impedido, né, esse debate, e, finalmente, a ausência de uma formação docente sólida sobre o tema, né, sobre uma formação, um corpo docente bem informado, bem formado, né, sobre isso. A gente tinha na UFSC, acho que foi a última turma em 2014, 15, não me lembro, que a UFSC fez uma especialização sobre educação, gênero e sexualidade, né, GDE, e foi muito interessante, teve aulas presenciais e aulas, era híbrido, né, e formou muitos professores, levou muitos desse debate, saiu muito material interessante, vocês vão encontrar na internet bastante coisa sobre isso, né? Eu mandei para a Ana aí um material, mas a gente
pode mandar mais coisa, tem bastante coisa bem interessante. Então, a Constituição, sobre legislação, né? A Constituição Federal, que digamos que seria a nossa legislação, onde a legislação brasileira começa a falar sobre dignidade da pessoa humana, né? A Constituição Federal é o marco, né, digamos, para os direitos humanos no Brasil. Ela prescreve, no artigo 6º, o direito à educação como um dos direitos sociais. Então, qualquer documento que se vá fazer em relação à educação e aos debates de gênero e de transversalidades, ela tem que ter, vai ser com base no artigo 6º da Constituição, né, que dá esse direito. O artigo 5º, por sua vez, já fala sobre direitos relacionados à individualidade, né, a dignidade da pessoa humana e a igualdade. E aí a gente vai ter uma série de legislação que são legislações que vão nos dar segurança sobre fazer esse debate em sala de aula, né? A própria LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base, que vocês já conhecem melhor que eu, ela não fala especificamente sobre gênero, mas lá no artigo 3º, ela traz os princípios da educação, né? 1, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, aqui já vem a questão da evasão escolar, né? 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura e o pensamento e a arte e o saber. 3, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, a LDB também é uma legislação que pode e deve ser usada como base para fazer esse debate, para a gente não ter medo de fazer esse debate, né? Porque vocês, a Constituição e a LDB e outras legislações que eu vou falar aqui para vocês ainda não foram revogadas, apesar de sofrer uma grande pressão. Então, não tenham medo de fazer esse debate, porque vocês estão assegurados pela legislação, né? Eu trouxe aqui algumas legislações esparsas, assim que eu vou falar, como a Lei 8.727, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento de identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública, né, direta, autarquias e fundações. Então, o uso do nome social está garantido nas universidades e nas escolas. Outras coisas importantes, como as propostas curriculares dos estados, os parâmetros curriculares nacionais, a proposta curricular de Santa Catarina. A gente tem o Programa Nacional de Direitos Humanos, que é de 2010. A gente tem o Plano Nacional da Educação em Direitos Humanos de 2003. A gente tem as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos em 2012. A gente tem o Plano Nacional de Educação de 2014. Isso a nível nacional, né? E isso tudo aqui que eu disse para vocês são políticas de Estado. O Estado brasileiro escolheu essas políticas. Entre ou saia governo, ataque ou não ataque a educação, elas são políticas de Estado e estão em vigor, apesar de eles estarem nos atacando reiteradamente, né? A gente tem aí eu vou falar um pouquinho sobre a Lei 10.639 e a 11.645, que são as legislações que autorizam o estudo, né, da história das africanidades e dos movimentos dos povos indígenas nas escolas, né, são legislações importantes também para serem usadas. E tudo isso fala sobre pluralidade, sobre transdisciplinaridade, sobre interdisciplinaridade, sobre transversalidade. Então, são todos conceitos importantes para a gente ter em mente aí, né? E aí, agora, para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre retrocessos, né? A gente tem
de vez em quando, né, pairando aí sobre a nossa cabeça a tal da escola sem partido, né, projetos a nível federal, estadual e municipais, tentando nos atacar com essa escola sem partido, que é um conceito bastante vago, né, que a gente não sabe muito bem o que quer dizer, mas que é usado contra a gente para dizer que a gente não pode falar sobre esses temas nas escolas. A gente tem um projeto que criminaliza, esse é interessante, criminaliza a ideologia de gênero. Mas o que é a ideologia de gênero? Nem eles sabem dizer o que é, né? Porque é um conceito também bastante vago. Mas está aí, sugestão está tramitando no Senado Federal, número 24 de 2018, e que, né, é aquela história, né, tá paradinha, mas a qualquer momento pode algum senador engraçadinho lá pegar e, né, e fazer ela movimentar. Então, a gente tem que estar sempre atento. E como que a gente está sempre atento, né? O movimento feminista está sempre atento, né? Com os retrocessos legislativos aí que atacam os nossos direitos, que atacam os nossos corpos, né? A gente tem agora tramitando, não sei se vocês... vou falar um pouquinho sobre isso, ou não, Ana, não sei. Não estou ouvindo. Não, esqueci de abrir o microfone. Eu acho que a gente vai parar para abrir para o debate, né? Senão a gente não consegue conversar com o pessoal. Tá. Eu só quero finalizar, então, dizendo uma coisa. Uma ou duas. Todas as meninas menores de 14 anos têm direito a aborto legal, porque elas foram estupradas, independente dessa relação sexual ter sido consentida ou não, a violência é presumida. Então, todas as meninas na escola, menores de 14 anos, têm o direito de saber que elas podem interromper aquela gestação. Que elas podem, não é que elas vão, que elas seriam obrigadas, né? Esse debate, claro, vai acontecer com a família, mas é importante que a gente saiba disso. O estupro, não existe relação sexual com menor de 14 anos. Menor de 14 anos que mantém relação sexual é estuprada. E se gera uma gestação decorrente dessa relação sexual, ela tem direito ao aborto legal, né? Que existem no Brasil em 3 casos, né? Anencefalia, risco de vida da mãe e estupro. Então, todas as meninas menores de 14 anos têm direito à interrupção da gestação legal. Isso é uma informação muito importante, porque a gente reiteradamente vê, né? E até como eu coloquei aqui, gravidez precoce nas escolas, né? Obrigada, Iris. Nossa, muito esclarecedor, assim, até para mim que trabalho um tempão com gênero, tem coisa aí que foi nova para mim, que eu fiquei assim, uau, aprendi! Muito massa. E agora nós vamos abrir para o debate. Eu já vi que a Zuma já levantou a mão. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que levantou a mão. Por enquanto é a Zuma. Nós vamos ter aí, gente, uns 15 minutos de debate, porque nós vamos, se der, né, a gente até amplia um pouquinho mais, porque eu quero pegar um intervalinho de 15 minutos aí entre uma apresentação e outra, porque às 5 horas a gente tem uma outra apresentação. Então, vamos aproveitar esse lugar da Iris, né? Aí o que a gente pode, tá bom? Eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero que as alunas e o pessoal aí se engaje para perguntar, que eu acho que é o momento, tá? E os nossos alunos aí da maturidade, né, Zuma? Contigo, pode perguntar para eles. Tá, eu não queria perguntar, mas eu queria dizer que eu não concordo, em tese, eu não concordo com essas, né, de ter garantido a lei das meninas de 14 anos interromper uma gravidez, porque a gente sabe que hoje em dia as meninas, é um tabu ser virgem. Eu vejo até no interior, né, que era um lugar assim que era mais preservado, essas coisas de virgindade, hoje em dia as meninas de 13, 14 anos não querem mais ser virgem. Então, aí não é um estupro, porque elas, mesmo não tendo, talvez, a maturidade para entender,
mas elas estão fazendo por livre vontade, elas não estão sendo estupradas, elas estão fazendo porque querem fazer. E eu acho um aborto, de qualquer forma, eu acho um crime, porque ninguém pede para ser gerado, independente da idade da mãe, né? Ela não pede para ser gerada e ela está sendo tirada o direito dela viver. Então, eu sou dona do meu corpo, mas eu não sou dona do meu corpo quando eu tenho alguém que eu estou gerando. Eu sou responsável, independente da idade, eu sou responsável pelo aquilo que eu fiz. Esse é um debate bem polêmico, né? Eu particularmente... O fato da menina ter da menina ter sido estuprada, mas assim, mesmo assim, eu acho que é uma coisa assim, bem delicada de dizer assim, não, eu não quero, e pronto, final, né? E a criança aqui vai para o lixo, que é isso que é o efeito da vida daquela criança que está sendo gerada. Isso é uma coisa muito... ela serve de alimento para cachorro, né? É isso que ela serve depois que elas são... Deus, Vitor, não, mas tudo bem. Eu imagino por que a senhora tenha essa visão, né? Deve ser um pressuposto de um valor próprio, né? A partir das crenças, enfim. Eu entendo que isso venha de um posicionamento, né, relacionado às vivências e às experiências que a senhora tem. E nunca vou discordar da senhora nesse sentido. Mas quando a gente fala de legislação, a gente precisa informar a população de que existem essas legislações. E tem pessoas que têm posicionamentos diferentes e que elas têm o direito de, né, por lei, assim como muito tempo atrás as mulheres achavam errado outras mulheres se separarem, porque era errado a separação, e algumas mulheres achavam que tinham o direito de separar e elas queriam, por posicionamentos pessoais, né, por ter outras experiências, se separar, e aí elas acabavam se separando, né? Então, e o aborto é pior ainda, porque ele envolve outras questões, né? Envolve o papado, envolve a questão cristã, envolve... Aí, se a gente entrar nessa polêmica agora, dona Zuma, a gente vai até parar lá no Congresso. Eu entendo seu posicionamento. Eu sei, mas assim... E para começar, não vai... O que é fazer... Está cortando. Está cortando a fala. A sua fala está sendo cortada, dona Zuma. Não sei se é por causa da rede. Ih, travou. Primeiramente, não era visto. Então, assim, Dona Zuma, vê se a senhora consegue escrever no chat, porque está cortando a sua fala. Não está dando. Realmente, mas assim, eu acho que a primeira coisa que tinha que ter nas escolas e na família, uma orientação. Ele não está ouvindo. Eu vou pedir, dona Zuma, que a senhora tente escrever no chat, que aí a gente responde por lá, porque não tá cortando a sua fala. Mais alguém, gente, quer perguntar? Infelizmente, a fala da dona Zuma está sendo cortada. A Gladys. Fala, Gladys. Sabe que eu gosto de um debate, né, prof? Vamos lá. Cuidado também para não jogar nesse limbo aí do debate. Não tem nada a ver. Eu só queria perguntar para a doutora como é que nós, como pedagogos, podemos fazer esse norteamento para os nossos alunos sem invadir a particularidade de uma pessoa trans. Porque, tipo assim, há 2 anos atrás, eu não sabia o que era isso. Eu não sabia que um adolescente de 12 anos poderia ser trans. E a minha sobrinha, na formatura, disse assim, tia, tu te lembra dele? Ele agora era. Eu disse, quê?
mas pode? E como é que eu posso estar explicando isso para os meus alunos sem não sofrer o bullying, né? Não, terminar com esse bullying? Como é que eu posso fazer essa mediação? Sem agredir essa pessoa, usar ela como para poupar ela, né? Como é que eu posso fazer isso? Quer fazer mais Paulo? uma pergunta, que daí faz um bloquinho de 3, Ana, quem sabe? Pode ser. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a gente fazer um bloquinho? Que a gente tem que terminar daqui a pouco. Eu não posso ir muito longe, senão não consigo, senão avança na outra. Se alguém quiser, aproveita que já faz um bloquinho de 3, ela responde tudo. Não? Deixa eu ver se tem mais alguém. Não? Então vai, pode falar, ô Iris. Depois a gente avança. Se quiser também depois. A questão, eu finalizei aí com a questão do aborto, porque eu sei que gera bastante polêmica, mas vocês são educadoras, né? Então, além de tudo, precisam estar informadas sobre essa questão. É direito, está no Código Penal desde os anos 40, o aborto em casos de estupro, e também que menores de 14 anos não mantêm relação sexual, são estupradas, esse estupro é presumido. Está na lei, desde 1940. Muito bem, se a gente precisar mudar essa legislação para diminuir essa idade penal, e, enfim, isso a gente vai fazer. Mas hoje, atualmente, né, a questão é essa, e vocês precisam saber disso. Muito bem. Sobre a questão das pessoas trans, Gladys, a gente tem vários instrumentos, né? É claro que eu sou advogada, eu posso falar aqui sobre o ponto de vista da lei. Mas aí vocês têm nas escolas os apoios, né, de outros profissionais, né, como as orientadoras. Todo mundo tem que estar, como eu disse lá no começo, toda a escola tem que estar preparada para receber e acolher esse grupo de pessoas que, se não acolhidas, se ridicularizadas, se passarem por bullying, vão abandonar a escola. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer a evasão escolar, né? Eu acho que todo mundo que está aqui fica muito triste quando sabe que um aluno não pôde mais ir para a escola. Isso é um fato importante. Então, a gente tem que buscar alternativas para acolher as pessoas, porque elas não vão deixar de, quando se identifique enquanto pessoas trans, né? Digamos, vou usar uma coisa bem chula aqui, chula não, mas quando elas saem do armário, né? Quando as pessoas saem do armário, quando elas assumem a sua lesbianidade, assumem que são gays, assumem que são transexuais, assumem a sua sexualidade, às vezes não binária, né? Não querendo ou transitando nos gêneros. Quando elas assumem isso, isso vai independer. A força é maior, né? Isso vai independer de como a sociedade reage a elas. A sociedade vai só causar violência para elas, mas elas não vão deixar de assumir as suas sexualidades. Então, a gente tem que se preparar, né? A gente, enquanto educadora, a gente, enquanto advogada, porque eu também recebo pessoas, né, que sofrem violências em decorrência da sua identidade sexual, né? É importante a gente dizer, não é opção sexual, a pessoa não opta por isso, né? Ela passa a mudar a identidade dela, ela vai ter uma outra identidade de gênero, né? Quando esse debate é muito importante, dava uma outra live, que é a questão, né, da identificação do seu gênero com a sua sexualidade ou com o seu sexo biológico, né? Não necessariamente essas coisas andam juntas, e as pessoas trans estão aí para nos provar que não é assim, né? Que existem outras formas da gente exercer a nossa sexualidade e se apresentar para a sociedade dentro de um gênero ou de outro. Não são as pessoas que estão nesse grupo que tem que se adaptar à sociedade. A sociedade é que tem que aceitá-los, né?
somos nós, educadores, advogados, que temos que ir para esse enfrentamento dos nossos preconceitos, das nossas limitações em relação a isso. Então, buscar formação, né? A minha sugestão é essa, buscar formação para a gente evitar cometer violências. Não sei se respondi, mas eu acho que é mais ou menos isso. Ó, Iris, tem uma pessoa, talvez ela esteja sem microfone, que é a Giovana Fernanda. O que a Giovana quer? Ela falou assim, eu tenho amigos trans que estão quase desistindo da faculdade mesmo. Professora Iris, como você implantaria nas escolas e na comunidade as legislações? Não entendi essa pergunta. Como você implantaria nas escolas e na comunidade? Implantaria. Sim, na prática, eu acho que é isso. Na prática. Isso. É o debate, né, Ana? É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente precisa muito de espaços como esse que vocês estão proporcionando aqui, né? É o debate, é a gente se reunir em roda para conversar, para entender, para ouvir, né? As minhas consultas aqui no escritório não é assim, assina aqui a procuração que eu vou fazer o seu divórcio. Eu fico 2 horas e meia ouvindo as mulheres. Porque é no ouvir as pessoas, é na escuta que a gente descobre as coisas, que a gente descobre as possibilidades, né? Então, eu sou muito fã de roda de conversa, todo mundo sabe disso, né? Então, Giovana, né? Acho que não tem saída, a gente tem que fazer essa proposta de debater. E aí, trazer uma pessoa uma pessoa que entenda um pouco melhor, não é que as pessoas entendem mais que outras, não, né? Eu gosto muito de uma fala do Paulo Freire, que ele diz, não é que as pessoas sabem mais que outras, é que só que elas chegaram primeiro naquela informação que as outras. As outras, se aquela pessoa compartilhar aquela informação com outras pessoas, aquelas pessoas também vão ter aquela informação. E aí, isso vira um ciclo de informação. Então, para implantar a lei, para a gente saber da lei, a gente precisa fazer roda de conversa. Existe um grupo muito interessante que são as promotoras populares. As promotoras populares vêm há 20, 25 anos implantando no Brasil grupos de estudo em comunidades, em locais, periferias, que essas informações custam a chegar, ou quando chegam são distorcidas e tal. Então, existem muitas formas de fazer, mas eu voto muito em roda de conversa, adoro. E informação tem bastante, né? Tem bastante informação na internet, a gente tem que cuidar, filtrar, né? Porque tem muita informação. Tem mentira, né? Muita mentira, muita fake news, mas tem bastante coisa boa também. Acho que é isso, gente, né? Tô vendo que ninguém mais perguntou, nós também chegamos no limite aqui. Dona Zuma, desculpa, realmente, na hora que a senhora estava falando, cortou o microfone e não deu para voltar, mas a gente volta nesse debate numa próxima oportunidade. Mas esse debate aí, meu Deus, né? A senhora também desenterrou o debate dos debates. Esse é o debate da humanidade. Mas, enfim... também tivemos aí uma contribuição interessante da duas alunas, né, porque provavelmente já estão na sala de aula e estão desesperadas, né, para ver como é que a gente vai fazer essas legislações funcionar, essas coisas realmente sair só do papel e ir para a prática. Então, eu acho que só aqui... Oi? Tá ruim? Eu posso falar alguma coisa agora? Dá para me ouvir agora? Agora sim, fala rapidinho. Tá, porque a gente está fechando. Na verdade, eu já ia fechar. Mas pode falar rapidinho. Eu só queria terminar dizendo assim, o que precisa ter nas escolas é uma orientação sexual, tanto no porque além da lei indesejada, existe também essas que são, né, e que essa não tem como abortar. Então, acho que está faltando isso, né,
A orientação sexual, né? A orientação sobre a questão da sexualidade na escola. A gente sabe disso. Debate de gênero, né? Parte dos debates de gênero, que é uma das maiores bandeiras do discurso de nós, mulheres, que debatemos a questão da igualdade de gênero, né? Enfim, e das não violências de gênero. A gente tem como bandeira a educação sexual, né? A questão da a orientação, vamos chamar assim. Mas isso, esses dois. É muito importante mesmo, a senhora tem razão. Isso. Aliás, é a coisa mais importante, que é isso que a gente está dizendo aqui, né, Iris? Eu acho que eu fiquei... eu achei que é uma coisa que eu fiquei bem interessada. Resumo da ópera é isso. Uma coisa que eu fiquei bem interessada, que numa faculdade, o aluno estava querendo desistir, porque numa faculdade, o aluno já estudou bastante, né? Para ter esse Sim, acontece isso, né? Às vezes a pessoa desistir porque não está tendo acolhimento, não está tendo, né? E essa questão da sexualidade, ela é muito tênue, né, ainda. A gente ainda não consegue lidar bem com isso na escola, tá vendo? Tá cortando, Angélica, não tem jeito. Tá picando a sua fala, acho que por causa da chuva. Infelizmente. Bom, gente, acho que é isso. Da coisa sexual. Justamente numa faculdade que o aluno deveria ser acolhido, né? Tá falhando? Tá falhando, Azamita, infelizmente. Bom, pessoal, alguém mais quer fazer? A Indianara também está parabenizando pelo debate, muito enriquecedor. A Sofia está dizendo, obrigada, Iris, pelas informações, muito importante esse debate. A Thelma, exatamente, informações super importantes, muito obrigada. Quer dizer, já veio aqui, já mexeu com a cabecinha de todo mundo. Obrigada. Mexeu mesmo. Mexeu mesmo. Mexeu mesmo, foi muito bom, gostei muito da doutora, da professora, das meninas, gostei. Super beijo em todas, adorei. E deixa ali, tá ali do ladinho os meus contatos. Eu sempre estou aberta a convites, tá bom, se quiserem doutora. me chamar, eu venho de novo, quantas vezes forem necessárias, tá? Meu telefone, meu e-mail, meu Instagram, que é uma bagunça, mas podem me chamar lá também. E é isso, estou sempre disponível, podem me chamar. Tá bom? Obrigada, obrigada, Iris. Depois a gente conversa sobre outras coisas. Beijo. Obrigada, tchau. Obrigada, pessoal. Não vão embora, vamos ficar no debate das 5, que vai ser muito bom também, tá? Nós vamos debater aí a questão do racismo estrutural, da questão da educação antirracista. Vai ter muita coisa interessante. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Pô, que pena, obrigada. Pena que não vou poder assistir, né, mas... Que pena, dona Zuma. Pena que cortou o seu áudio também, a gente não conseguiu ouvir direito. Acho que nem precisa parar a gravação, né, Gregory? Eu acho que eu vou parar, porque... Vai fazer diferente? Tá. Separado.